o nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa Lei 4.737 de 65. Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, boa noite, boa noite. Sextou aqui na Casa da Coruja, São Paulo mais frio um pouquinho, graças a Deus. E nós estamos na aula 06 do curso de aprofundamento de legislação criminal, com foco absoluto no concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vejo aqui aqueles que sempre estão conosco, Raquel Paiva, o Johnny Totino, o Léo Miranda, Natasha, Josué, doutora Valéria Mendonça, enfim, Giovana também, a Ângela. Cara, que legal revê-los nessa sexta-feira. E que bom, né? Meu, sextou e essa galera aqui comigo só mostra o seguinte, tá todo mundo muito empenhado e focado, afinal de contas, o nosso concurso se aproxima, a nossa prova, na verdade, a nossa prova objetiva de Delta da PCC-SP se aproxima. Aos que estão chegando agora, devo advertê-los que o nosso curso, em geral, tá, tendo em vista a incidência de lei seca das provas anteriores, tem aí um cunho preponderante na letra da lei. Agora, se eu estou falando aqui, e já vou adiantar, a nossa primeira lei de hoje será a Lei de Drogas, 11.343. Se eu falo da 11.343, eu não consigo me afastar, assim, muito dos entendimentos jurisprudenciais, enfim, de todas essas coisas. Então, naturalmente, a gente vai ter ali uma pegadinha até para te dar um alerta, tá? Mas reitero que a nossa intenção maior aqui é, de fato, termos um foco na legislação. 99%, só para adiantar, tá? Da nossa prova anterior foi extraída literalmente da lei.
E digo o seguinte, teremos, obviamente, uma pegada mais da parte criminal, só que eu preciso adverti-los, uma advertência número 2. Tratando da Lei 11.343, o que acontece? Nós tivemos muitas alterações dessa lei. Então, tem aquela parte inicial, sobretudo que trata das internações, que vem sendo cobrada, tá? Aquela parte vem sendo cobrada com força, sim. Não digo nas provas excepcionalmente de delegados de polícia, mas de um modo geral. Então, eu peço que os senhores façam leitura daqueles dispositivos ali para não serem pegos de surpresa no dia da prova. Tudo bem? Beleza? Vamos que vamos, então. Senhores, nosso primeiro objetivo aqui é justamente essa queridíssima lei, muito cobrada nas nossas provas e com toda razão. O que acontece? E já vou até trazer um spoiler, tá? Do primeiro plantão de vocês. Eu sei que todo mundo aqui vai ser aprovado nesse concurso. Muitos de vocês virão para a capital e irão diretamente para um plantão policial. Vou fazer uma aposta. Olha só, eu acredito que no seu plantão chegará uma ocorrência de um possível flagrante acerca de uma figura típica prevista na lei de drogas. E vou dizer mais. Acredito que será o crime do artigo 33 caput, tráfico de entorpecentes, tá? Assim, e por que eu falo isso? Porque eu quero que você preste atenção nessa aula aqui, tá? Imaginando que, ela vai ser cobrada essa lei, muito provavelmente na minha prova, e também já estou estudando aqui, revisando umas coisinhas que eu vou usar nos meus plantões e trabalhos, enfim, de polícia judiciária quando aprovado. Beleza? Bom, professora, começa aí, vai. Que eu tô aqui no gás. Tranquilo, também tô, hein? Também estou. O que eu quero ressalvar aqui com esse slide para vocês? Gente, não quero trazer o conceito de drogas, tá? Isso está na lei, inclusive. Mas eu quero relembrá-los que, em se tratando do conceito de drogas, nós necessitamos de um complemento que advém ali administrativamente da portaria da Anvisa. Então, prestem atenção que, em função de estarem as substâncias que se consideram drogas para fins dessa lei na portaria da Anvisa, que é justamente esta aqui, eu tenho uma norma penal em branco em sentido estrito, heterogênea, cujo complemento, portanto, advém de uma portaria da Anvisa, que é justamente esta, 344/98. Fechou? Beleza, beleza. Quando você estiver diante de uma situação e lhe for apresentada uma substância com aparência de entorpecentes, cuidado até, hein? Esse é o termo correto. Você vai necessitar, e olha só a professora eufórica e ansiosa, você necessitará, para fins de flagrante, de um laudo preliminar, certo? Então, essa droga vai ser periciada e, retornando o laudo pericial, a perícia vai constatar a espécie da substância que estará prevista ali na portaria Anvisa. Se estiver, você tem a materialidade do crime, ok? Pessoal, eu reitero aqui, na verdade eu não fiz essa consideração, os slides, o material referente aqui de apoio já foi compartilhado, se não foi eu peço para o nosso operador fazê-lo, para que vocês acompanhem e vão fazendo aí algumas anotações, tá? Quando tiver ok, se vocês baixaram, conseguirem baixar, se tiverem alguma dificuldade, falem para a professora. Muito bem. Senhores, dito isso aqui, acho muito importante trazer também uma ressalva à proibição de drogas. É que sim, aquelas condutas que nós vamos verificar daqui a pouco, que se adequam a figuras típicas, demonstram que eu tenho aqui a proibição
de várias condutas relacionadas às drogas, mas existe expressamente na nossa lei, existem, na verdade, duas ressalvas. E às vezes a gente fica tão focado só na parte dos crimes em si, que a gente acaba esquecendo desses dois detalhes. Então prestem atenção. Existem duas ressalvas à proibição das drogas, quais sejam, e a gente já vê aqui a primeira: plantas de uso estritamente ritualístico religioso, e a segunda ressalva, fins medicinais ou científicos. Aí você me fala, beleza, professora, mas só isso? Quer dizer, se eu disser que estou aqui com a substância entorpecente prevista lá na portaria da Anvisa e falar simplesmente que aqui é para um uso restrito ritualístico religioso, tá tudo certo? Não, existem alguns requisitos e existem alguns detalhes. Eu vou colocar aqui na tela bem rapidinho para que vocês posteriormente até possam ratificar pela leitura da legislação. Ora, se eu estou falando aqui das plantas de uso estritamente ritualístico religioso, o que é que eu preciso, cara? Eu preciso de uma autorização legal ou regulamentar. Certo? Autorização legal ou regulamentar. Na segunda hipótese, que é justamente para fins medicinais ou científicos, o que é que eu preciso? Preciso também de uma autorização legal ou regulamentar, tá? Eu tenho que ter aqui local e prazo determinado, e isso se dá mediante fiscalização. Certo? Não esqueçam. Então, tudo bem, senhores? Excelente. Material já estará aí com os senhores para as devidas anotações. Uma outra observação muito importante, e aqui já tem uma ligação com o próprio direito constitucional, refere-se à desapropriação confisco, ou seja, a desapropriação, o confisco daquela propriedade na qual tivemos ali o cultivo de planta da qual se possa extrair droga, tá? E nesse sentido, importa anotar a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa desapropriação. Eis porque nós temos essas considerações aqui na tela. O que acontece? O proprietário não tem direito à justa indenização e o Supremo, relembrem, tratou que deve-se ter aí a expropriação total do imóvel. Claro, cuidado, admite-se a possibilidade de se afastar a sanção quando o proprietário comprovar, né, que ele não teve culpa, ainda que em vigilando ou em elegendo. Certinho? Vamos que vamos. Então, e a gente já entra propriamente nos crimes. E fala a palavra crime aqui proposital, porque o primeiro que nós vamos estudar é o crime previsto no artigo 28 da lei. Há quem diga que houve a descriminalização dessa conduta, mas o Supremo disse que não, que houve despenalização. Lembra disso aí, ok? Muito bem, professora. Porte de drogas para consumo pessoal. Eu quero que você preste atenção nesses verbos: adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, né? Ou trouxer consigo, porque eu extraí exatamente como está lá no código. Galera, eu não tenho o verbo consumir. Cuidado com esse aqui. Cara da nossa banca. Consumir, o verbo consumir não faz parte ali do caput 28, ok?
não constitui, portanto, núcleo do tipo penal. Núcleo do tipo penal. E a gente tem uma observação interessante, exatamente com SPEC em julgado do STJ. As condutas de plantar maconha para fins medicinais e importar sementes para o plantio não preenchem a tipicidade material, motivo pelo qual se faz possível a expedição de salvo-conduto, desde comprovada aí a necessidade médica do tratamento. Aqui, na verdade, é só para complementar, tá? Só para complementar a nossa explicação. Eu quero que, especialmente, vocês prestem atenção nos verbos. Cuidado com o consumir, certo? Cuidado com o consumir. Bom, agora, uma questão interessante, e por favor prestem bem aqui atenção. Qual sistema que foi adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro para se aferir se aquela substância era para consumo ou para outros fins e, portanto, se enquadrar ali no artigo 33? Seria o sistema da quantificação, ou seja, pela quantidade da droga? Não. O sistema adotado, senhores, não foi o sistema da quantificação, mas sim o sistema do reconhecimento judicial ou policial. Claro, a quantidade da droga é um dos aspectos que serão observados, mas não apenas isso, mesmo porque o crime muda o modus operandi e não raras vezes o próprio traficante está praticando a comercialização da substância e tão somente porta ali uma pequena quantidade. Ok? Foca então aqui que eu tenho o sistema do reconhecimento judicial ou policial, né? Tem doutrina que não traz aí o judicial e traz só, quer dizer, não traz o policial e traz apenas o judicial, mas percebam que a primeira autoridade que averigua os aspectos do 28 parágrafo é o delegado de polícia, quando vai deliberar se aquela situação será um flagrante ou se aquela situação ali será constatada e, na verdade, formalizada mediante um termo circunstanciado, se eu tiver o 28. Tá, beleza, professora. Quais são, então, essas condições que deverão ser verificadas? E aqui, cuidado, porque isso aqui está no texto da lei. Ora, o juiz vai se atentar, né, atenderá a natureza, quantidade da substância, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente. Tudo isso, todos esses aspectos serão verificados para que se possa dizer que aquela conduta equivale ao artigo 28 ou ao artigo 33 e demais da lei. Ok? Beleza. Gente, vejam, é a acusação quem tem que provar que a droga era destinada ao tráfico e não o usuário provar o contrário, tá? Só para complemento. E outra coisa, o que disse o STJ aqui, na dúvida, por óbvio, o indúbio é pro réu. Beleza? Não nos esqueçamos que há uma figura equiparada também. Da mesma forma que a gente tem no parágrafo 1º do 33, nós temos também aqui uma figura equiparada à conduta da droga para fins de consumo pessoal. Notem, então, que as mesmas medidas submete-se quem, para consumo pessoal, semeia, cultiva, colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz, ali, conforme o parágrafo. Ok? Dito isso, nos importa conhecer quais são essas medidas, né? A lei fala medidas, mas lá na frente ela fala das penas.
quais são as consequências aquele que pratica essas condutas. E aqui, cuidado total, porque simplesmente pode vir na nossa prova, tá? Advertência sobre os efeitos da droga, PSC, prestação de serviço à comunidade, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Beleza? Muito bem, já tratamos ali que o Supremo diz tratar-se de despenalização. Aí você pode me dizer, mas pô, professora, não fica tão... Não colide ali com o próprio artigo? Perceba, quando se teve ali por despenalização, o que a gente teve? É que eu não tenho uma pena privativa de liberdade. A interpretação é essa. Eu não tenho uma pena privativa de liberdade, mas eu tenho medidas diversas aqui. Tá certo? Beleza. Mais uma pergunta, mais uma consideração que, aliás, foi objeto de cobrança da nossa banca numa prova para Delta I em um outro estado. A lei anterior, a 11.343, no ponto que se refere ao uso, quer dizer, ao porte para consumo, a anterior era mais gravosa, tá? Era mais gravosa. Logo, a 11.343, no que se refere às condutas previstas no 28, veio aí de uma maneira mais benéfica, tá bom? Mais benéfica. Outro ponto importante, eu tenho um prazo de prescrição diferenciado. E a lei é clara. O prazo de prescrição para o 28 é de 2 anos. 2 anos. Tudo bem, senhores? Muito bem. Bom, dito isso, nos importa conhecer os prazos dessas medidas, tá? O foco aqui deve ser máximo. Por quê, Jaque? Veja, sobre a advertência, muito a se falar não tem, tá? Advertência sobre os efeitos das drogas, ou seja, a advertência, ela se exaure por si só. Uma vez advertido, aplicou-se a medida. Agora, PSC e a medida educativa aqui de comparecimento a programa, tá? Qual que é o prazo máximo? 5 meses. 5 meses. Mas a lei fala o seguinte, se for reincidente, eu terei aí 10 meses. Reincidente específico. Específico. A reincidência do parágrafo 4º é específica, tá? Ok, professora, volta aqui. E aqui os senhores já têm aí no próprio material os locais, né, ou a forma, as entidades, na verdade, onde teremos o cumprimento. Beleza? Muito bem, muito bem. E aí, professora, se não houver cumprimento, qual a consequência? A própria lei, cuidado, a própria lei traz as sanções, tá? Traz as sanções. E aqui a gente tem uma outra observação extremamente relevante. Ora, a admoestação verbal e a multa, a admoestação verbal e a multa não são penas. O que elas são? Elas são medidas de coerção. Anota aí, tá? De que forma, professora, eu vou ter a incidência dessas medidas de coerção? Ou o que justifica? É justamente a recusa do agente injustificada para o cumprimento das medidas 1, 2 e 3. Todas aquelas. E cuidado, essas medidas de coerção deverão ser aplicadas de maneira sucessiva, portanto, inicialmente eu tenho ali a admoestação verbal. Na sequência, a multa. Tá bom? Beleza? Vamos que vamos então, professora, porque tem muita coisa aqui da lei de drogas e eu quero trazer o máximo de detalhes que vão somar aí na preparação de vocês, tá? Feitas essas observações quanto ao crime do artigo 28, passemos ao 33.
E o 33 é gigante, né? Porque ele tem ali diversas decorrências. Eu tenho crimes que decorrem do próprio 33. São muitos os verbos, é bem verdade, mas é interessante que vocês posteriormente, tá, façam uma leitura atenta. Então, tem importar, exportar, remeter, preparar, prescrever, ministrar e entregar a consumo, fornecer, ainda que gratuitamente. Então, a lei não exige necessariamente o fim do lucro, tá? Porque ela é clara, ainda que gratuitamente. Eu vou ter ali a prática do tráfico. Detalhe importante, adquirir. Adquirir. É necessário, assim, absolutamente para a configuração do crime que haja a tradição, ou seja, que haja a entrega e o pagamento. Disse o STJ que não. Basta que tenha havido o ajuste. Um outro detalhe, e que me chamou a atenção, eu fiz questão de trazer aqui, refere-se ao flagrante comprovado. Flagrante comprovado. E a gente já faz uma revisão bem ligeira. Vamos lá. Muitos verbos aqui, eles caracterizam um crime permanente, certo? De modo que a qualquer tempo pode haver a prisão em flagrante. E aí a gente encontra esse aparente conflito, dependendo da conduta policial. E já vou trazer um exemplo para você compreender. Imagina a situação de provocar realmente o traficante. Mas isso foi feito por quê? Porque imagina-se, ou é sabido que naquele local ele tem em depósito a droga. Logo, ele vai ser instigado a vender a droga a um policial. Claro que a venda por si só vai caracterizar ali o flagrante provocado, mas aquela conduta e aquela operação objetivou justamente aferir o flagrante do crime permanente, do ter em depósito, por exemplo. E este flagrante, que é legal, é aquilo que a doutrina chama de flagrante comprovado. Ok? Beleza? Talvez você não lembrasse aí, volta aqui, justamente dessa figurinha, mas é importante tê-la em observação, tá? Bom, figuras equiparadas ao 33. Nós encontramos ali alguns incisos, na verdade 4 incisos, no parágrafo 1º do artigo 33. Figuras equiparadas à conduta do caput. Preciso fazer uma observação, por quê? Porque elas existem de maneira subsidiária, ou seja, elas são subsidiárias em relação ao caput, aquele que nós acabamos de tratar aqui. Leiam todas aquelas figuras. E eu faço e trago uma observação referente à nova figura que foi introduzida pelo pacote anticrime. Aliás, pacote anticrime que faz parte do conteúdo de legislação, mas que em todas as aulas a gente vem trazendo considerações. Então, entendam que nós, pouco a pouco, estamos estudando o próprio pacote anticrime, tá? Jaque, qual que é essa figura equiparada trazida pelo pacote anticrime? Ou seja, vem cá. Ele diz que equipara-se ao caput a conduta do agente que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, a agente policial disfarçado, tá? Agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E aí, o que é que eu tenho aqui? Volta na tela. Eu tenho uma dupla obrigação. Eu tenho, na verdade, uma conduta duplamente, tá, vinculada aqui para caracterizar
o crime do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 33. Professora, dupla conduta vinculada? Exatamente. Olha aqui. Eu preciso, obviamente, tá, que haja aqui a venda ou entrega da droga, e eu preciso, senhores, que o agente policial atuando ali tenha, previamente à sua atuação, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Na verdade, para ser muito breve também, esse inciso vem aqui trazer mais uma forma de agir da polícia diante do tráfico formiguinha. E complementa aquela nossa outra conclusão. Há uma investigação em andamento, ou seja, existem elementos probatórios razoáveis de que aquele agente pratica a traficância, mas o faz para driblar a própria ação policial aos poucos. Então ele meio que é programado ali e ele sai com aquela quantidade apenas de droga que ele já vai vender a uma pessoa direcionada. Previamente a essa atuação, existe um arcabouço com elementos probatórios razoáveis, tá? Então, eu tenho ali, e isso não se confunde com flagrante preparado, absolutamente, justamente porque existe essa condição. Eu tenho que aquele cara, diante de toda uma investigação prévia, vai agir no sentido de vender ou entregar a droga ou matéria-prima ao agente policial disfarçado, ok? Cuidado com os detalhes aí, porque me parece que se vem na nossa prova, vem exatamente como está no inciso que nós temos na tela, beleza? Maravilha, prof. Vamos que vamos então. Há ainda no artigo 33 a figura de induzir, instigar ou auxiliar o uso de drogas. E eu já faço uma indagação. Professora, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Mas isso não se confunde com o próprio crime do 287? A apologia ao crime? Faz essa anotação aí no teu PDF. Ora, eu tenho aqui alguém como destinatário dessa conduta do autor. Ou seja, uma pessoa determinada. Se for se o destinatário for incerto, tá? Aí eu posso verificar o enquadramento da conduta na apologia ao crime. Outro detalhe, eu preciso do efetivo uso da droga para que haja consumação. Outro detalhe, tendo em vista a nossa banca, este crime é punido com detenção de 1 a 3 anos e multa. Detenção, tá? Então, vou até fazer uma marcação aqui. Detenção. Beleza? Maravilha, prof. O que mais que a gente tem no artigo 33? Nós temos a conduta de oferecer droga gratuitamente, eventualmente, à pessoa de seu relacionamento. Então, eu tenho mais um crime aqui, cuja pena é inferior às normais previstas na lei em questão. Crime punido com detenção de 6 meses a 1 ano. Aliás, né, em sendo 6 meses a 1 ano, a gente tem aqui até um crime de menor potencial ofensivo. Muito bem. Cara, eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, né, que não é um crime equiparado a hediondo, tá? Segundo, eu preciso do oferecimento da droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa do relacionamento, para que ambas, juntas, portanto, cheguem a consumir, tá? Fiquem atentos aí à literalidade do parágrafo. E para ficar mais claro para você, nós colocamos na tela aqui a eventualidade, tá?
Se houver habitualidade, na verdade, eu vou ter o próprio crime do 33, caput. A ausência de lucros, porque senão eu vou ter o 33, pessoa do relacionamento, e ali eu tenho um elemento subjetivo especial, para que juntos consumam a droga. Ok? Beleza, a gente vai chegar agora no parágrafo 4º, e esse parágrafo é super cobrado e, aliás, com relação a ele, nós temos uma súmula vinculante, ok? E nós estamos falando aqui da figura do tráfico privilegiado. Privilegiado, que também não é crime hediondo, tá? Quais são os requisitos, professora, para que eu tenha o tráfico privilegiado? Até porque, diferentemente dos outros dois crimes que nós tratamos aqui, dos parágrafos anteriores, do 2º e 3º, o tráfico privilegiado equivale a uma causa de diminuição de pena. Portanto, esta é a sua natureza jurídica. E aí você já mata qualquer pegadinha que possa surgir na sua prova. Outra coisa, professora, se é uma causa de diminuição de pena, eu já sei que eu tenho que memorizar aqui ou de alguma forma aprender ou vincular a fração da diminuição de pena. Por isso que eu já te coloquei aqui na tela. 1/6 a 2/3. Beleza? Maravilha. Quais são os requisitos, professora? Agente primário, bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Tudo bem? Beleza. Se você me falar assim, professora, e a quantidade de drogas? Ela vai ser verificada aqui? Cara, há divergência, tá? Sinceramente, eu acho que isso não vai ser cobrado na nossa prova. Porque há divergência. Se for cobrado, você vai tratar das divergências. Mas me parece que, pelo menos para uma objetiva, não teremos, tá? Beleza? Muito bem. É importante, e isso aqui é bem recente, hein, gente? Olha o que eu trouxe para vocês. Cara, se eu tenho o tráfico privilegiado, ou seja, tem uma aplicação ali dessa causa de diminuição de pena, é possível, se existem os requisitos, né, que se verifique o ANPP, disse o STJ, volta aqui, disse o STJ recentemente que sim, tá? Possibilidade, no caso concreto, de aplicar o tráfico privilegiado e avaliar o cabimento aqui da ANPP. Beleza? Muito bem. São muitas as considerações a respeito do tráfico privilegiado, conforme você está verificando no material de apoio. Veja o que disseram os nossos tribunais, que é possível a aplicação do benefício, inclusive para os condenados aí por tráfico transnacional de drogas. É vedada a utilização de IPs e ações penais para impedir a aplicação, tá? Outra coisa, disse o STJ que unicamente a quantidade de drogas ali não seria possível. Volta aqui na tela. Não seria possível afastar o benefício unicamente com base na quantidade de drogas. E aqui a gente já chega naquele ponto que eu trouxe inicialmente, né, meu? Há de verdade um debate aí sobre o qual não chegamos a um denominador, tá? Mas é bom que vocês levem, eventualmente, para uma questão discursiva. Da outra banda, vê só o que a gente trouxe. Elevada quantidade, multiplicidade de agentes, forma de transporte, distância e nítido de divisão de tarefas, foram aí suficientes para descaracterizar a condição do pequeno traficante, né? E a gente acaba quebrando ali as condições propriamente necessárias ao parágrafo 4º, portanto, a configuração do tráfico privilegiado, tá? E aí,
certamente você está falando, né? Você pode pensar, ah, professora, mas não temos um parágrafo na Lei 11.343 que veda a conversão da PPL em PRD? Senhores, isso aqui vocês vão ver que, tendo em vista as interpretações que foram dadas, foi derrubado. Então, hoje, o que é que nós temos? Hoje, eu estou até adiantando o que eu já ia trazer lá na frente. Hoje, nós podemos ter a conversão da pena em restritiva de direitos, mesmo que a legislação diga que não, tá? Esse ponto já foi analisado e já se decidiu por sua incompatibilidade com a Constituição. Mas a gente vai tratar daqui a pouquinho, tá? Beleza? Vamos que vamos, então. Mais um detalhe aqui. Cara, se estiverem presentes os requisitos, a gente já sabe, nada obsta o regime aberto e a substituição da PPL por PRD, tá? Ok? Maravilha, maravilha. E eu já falo, não se preocupa que daqui a pouquinho a gente vai, lá no finalzinho, quando se diz, não cabe sursis, não cabe isso, não cabe aquilo, a gente vai tecer considerações a respeito dessa situação da pena restritiva de direitos, tá bom? Eu trouxe mais 2 súmulas aqui porque, veja, se a nossa banca costuma cobrar literalidade, me parece que não seria estranho que ela cobrasse a literalidade de súmulas. Existem várias teses também. Recomendo, até façam um adendo, por favor, façam a leitura das teses, tá, do STJ acerca da Lei 11.343. Vamos aqui, pessoal. Se o cara confessa, né, que a conduta dele, para que, de fato, sendo condenado pelo tráfico, ele goze da atenuante, é necessário que ele confesse o crime de tráfico, tá? E não admitindo aí que ele tenha posse ou a propriedade para uso próprio. Se ele foi condenado por tráfico e ele assumiu tão somente que de fato era dono da substância, mas para consumo pessoal, ele não vai fazer jus ao benefício da atenuante. Tá bom? Maravilha. Tráfico de maquinários. Tráfico de maquinários, senhores, aqui na nossa telinha. Veja. O que a gente tem? Eu tenho... Ele é muito similar, na verdade, eu estou falando aqui do 34, né? Eu tenho as condutas do 33 e as condutas do 34. E dependendo das circunstâncias, especialmente, se eu estiver diante dos fatos ali naquele mesmo contexto, eu vou ter a aplicação da conjunção aqui. Por quê, Jaque? Olha aqui na sua telinha. Se o agente praticar o tráfico de maquinário e também o tráfico de drogas, o tráfico de drogas vai absorver o tráfico de maquinários, salvo se eu tiver contextos autônomos e a possibilidade de coexistência ali de vulnerabilidade do bem jurídico tutelado, tá bom? E no outro sentido, nós temos aqui essa decisão do STJ, publicada no informativo 531. O fato é que ele vem ali como crime obstáculo justamente para que a gente observe, tá, gente? No caso concreto, imagina que vem no nosso exemplo todos esses aspectos que foram trazidos nesse instante. Eu tenho contextos diferentes, como que se deu a ação? Aí eu vou saber se seria o caso de um concurso, se seria o caso ali de aplicabilidade do princípio da conjunção. Certinho? Beleza? Vamos lá, pessoal. Associação para o tráfico. Cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá? Aliás,
fica a minha dica para que, diante da associação, que façam aí uma tabela de comparação com todas as associações previstas em outras legislações. E vamos prestar atenção naquilo que é diferente, né? Inclusive no que a lei determina como número mínimo de pessoas que compõem e tal. Tá? Mas, professora, o que caracteriza aí a associação para o tráfico da nossa lei? 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas que se associaram de forma permanente, duradoura e com estabilidade, tá? 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas. Com o fim da prática reiterada ou não, cuidado com o não aqui. É de qualquer crime? Outro detalhe, gente. Não é qualquer crime. São os crimes do caput, do 33, o tráfico, a figura equiparada e aqui o tráfico de maquinários. Ok? Pronto. Cuidado. A banca às vezes brinca com a gente, então simplesmente ela pode colocar outros artigos ali. E não vai ser difícil para você associar a associação ao 33 caput, primeiro que é a figura equiparada, e o 34. Tranquilo? Excelente. No próprio parágrafo, tá, do artigo 35, que é esse aqui da associação para o tráfico, nós temos a associação para o financiamento do tráfico. E por que eu faço esse alerta? É que daqui a pouco a gente vai ter o crime do financiamento para o tráfico. E lá na frente a gente tem uma causa de aumento de pena que se refere aí ao financiamento também. Cuidado, todo cuidado. Daqui a pouco eu trago melhor aí, inclusive uma tabelinha para você. Muito bem. Quem se associa, veja só aqui a conduta, tá? Quem se associa para a prática reiterada do crime do financiamento, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Eu tenho que ele incorre na mesma pena da associação para o tráfico. Certo? Muito bem, muito bem. Senhores, fala aí, professora, e esse crime de financiamento? Porque eu já sei, inclusive, que o 35 parágrafo me traz um outro crime, que é associar-se para o financiamento. Financiar ou custear a prática de todos os crimes? Não, mais uma vez, cuidado. 33 caput, parágrafo 1º e 34. Cuidado, cuidado, todo cuidado. Outro detalhe, a banca ama fazer isso. Ai, qual que é o crime que tem a maior pena da lei? Eis aqui, financiamento do tráfico. Esta é a figura típica que possui a maior pena prevista na lei 11.343. Que essa aqui, gente, de 8 a 20 anos e multa, tá? 8 a 20 anos e multa. Ok? Muito bem. Aí você falou, poxa vida, professora, tu falou para mim que tem associação para financiamento, que tem o próprio financiamento e que tem uma causa de aumento lá no artigo 40 que versa sobre uma conduta de financiar. Qual que é a diferença, querida, né? Você pode falar. Olha aqui na sua telinha, porque a gente quer facilitar a sua vida. Vamos lá. A associação para o financiamento, que é o do artigo 35, aliás, nem precisa, né, já está aqui, ó. Ora, eu preciso da associação de 2 ou mais pessoas, igualzinho a associação lá, né? Com estabilidade para reiteradamente praticarem lá o crime do 36. Qual que é o 36? O financiamento. Mas o que caracteriza o financiamento? Percebam, eu preciso também de reiteração e habitualidade. É que, se eu tiver um financiamento eventual, não vai caracterizar o crime do 36. Na verdade, caberá uma causa de aumento de pena
prevista no 40, inciso 7. Facilitou a sua vida? Eu espero que sim. Tá? Não vai ter como errar. A VUNESP vai tentar fazer você errar, mas você tem uma tabela, caramba. Aqui vai facilitar a sua vida. Uma hora dessa, a professora já está toda descabelada. Tudo bem? Legal. Calma lá, que nós vamos estudar as causas de aumento de pena e você vai fazer observações importantes com relação a elas. Tá bom? Muito bem. E o informante, professora? E o informante? A gente ouve falar muito, né? No informante. Finalmente, o que caracteriza a conduta desse informante? Vem comigo. Colaborar como informante com quem? Atenção, com grupo, organização ou associação destinados a quê? Olha de novo aqui a prática do 33 caput, parágrafo 1º e 34. Tá? Esta colaboração, senhores, deve ser eventual, sob pena de descaracterizar o crime e, de repente, fazer com que aquela conduta se adeque à figura do 33 caput. Tá bom? Beleza? Maravilha. Vamos passar adiante? Vamos passar adiante? Figura do fogueteiro. Figura do fogueteiro aí. Porque assim, o cara quando é preso, ele sabe tanto que ele fala assim, não, mas eu tava ali só para ser um informante, né? Alto lá, meu querido, alto lá. Bom, prescrever, ministrar culposamente drogas. Outra observação aqui de plano, único crime culposo. Único crime culposo da nossa lei. Vai que, né? Vai que. Outro detalhe, é mais um dos poucos crimes apenados com detenção, tá? E aqui temos a figura do crime de menor potencial ofensivo, hein, gente? Olha a pena máxima aqui, de 2 anos. Galera, aí vocês falam o seguinte, beleza, prof, já sei que esse crime é o único culposo, que ele é punido com detenção, tá? E aí? Você tem que prestar atenção no caput também. Quais são as condutas, tá? Olha, prescrever ou ministrar culposamente drogas. Eu já destaquei para você aqui em vermelho. Sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, tem 3 hipóteses dentro das quais é possível a caracterização do crime de prescrever ou ministrar culposamente drogas. Tá bom? E eu tenho ainda uma determinação administrativa prevista lá no artigo. Note aqui que o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Tá bom? Então, eu tenho aqui uma consequência administrativa. Senhores, existe na lei de drogas ainda, é que a gente normalmente fica ali no 33, né, ou vai direto para o 40, mas existe também a figura de conduzir embarcação ou aeronave após consumo de droga, tá? Venha comigo. Esta conduta deve expor a dano potencial à incolumidade de outrem. Detalhe, mais um crime apenado com detenção. Só que aqui, de 6 a 3 anos. Ou seja, eu não teria aí, né, a possibilidade, vamos dizer assim, não diria aqui então que se trata de um crime de menor potencial ofensivo. O que me chamou a atenção, pessoal,
nesse crime. Eu tenho aqui esta outra sanção, gente. Apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo prazo de quanto tempo? Prazo da pena privativa de liberdade aplicada, além da multa. Isso aqui é cara de prova. É cara da nossa banca, tá? Mas existe uma outra situação, qual seja, se aquela embarcação ou aeronave for transporte coletivo de passageiros, eu terei o quê? A qualificação do crime. E nesse sentido, olha só, tá? Eu vou ter aqui que as penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos, tá? Então, caramba, prof, conduzir embarcação ou aeronave após consumo de droga, punido com detenção, 6 meses a 3 anos, tá? Tenho outras penas lá no preceito secundário e eu tenho uma qualificadora. Por favor, memorize isso aqui. Se a aeronave ou embarcação for transporte coletivo de pessoas. Ok? Muito bem. Esse artigo que nós vamos tratar agora é o artigo 40 e ele versa sobre as causas de aumento de pena aplicadas ali a tudo, prof. Vê? Causas de aumento de penas aplicadas aos crimes previstos do 33 ao 37. Tá bom? Muito bem. Outro detalhe, lembre, sua banca é VUNESP. 1/6 a 2/3. Maravilha. Pô, professora, eu tenho uma causa de pena quando eu verifico aí a transnacionalidade do delito, tá? E olha que interessante, porque com relação a isso, nós temos a súmula 607 do STJ, que diz o quê? Que mesmo que não tenha havido a transposição da fronteira, eu vou ter a incidência dessa causa de aumento de pena, tá? Súmula 607 do STJ. Próximas. Se o agente praticou aí prevalecendo-se de função pública ou como educador, exercendo poder familiar, guarda ou vigilância. Aqui, gente, nas dependências ou imediações, prestem atenção, né, de estabelecimentos prisionais, ensino, hospitais e assim vai. Se ele praticou com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Se houve ali tráfico entre estados ou entre estados e DF. Eu não tenho municípios. Cuidado, tá? Se a prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, mas não para por aqui, não esqueçam, ou pessoa que tem diminuída ou suprimida aí a capacidade de entendimento. E aqui, ó, aquela situação lá do agente financiar ou custear a prática do crime. Nós trouxemos na nossa tabelinha. Inclusive, trago um exemplo de prática de traficância exercida em coautoria por um agente maior imputável e um adolescente. Ao maior imputável, eu terei a prática do tráfico, imaginemos que se trata do 33 caput. E aí, professora, vai entrar o corrupção de menores 244B do ECA? Não. 33 caput combinado com a causa do 40, inciso 6. Tá bom? Beleza? Maravilha. Agora a gente já passa para as considerações finais, assim, digamos,
vocês percebam que são muitos os aspectos dessa lei. Essa lei é muito rica, né? No direito material e quanto ao direito processual também. Por favor, senhores, nós temos a previsão da delação premiada. E vejam ali que a delação premiada corresponderá a uma causa de diminuição de pena. E só lembrando, hein, a diminuição de pena é aplicada na terceira fase da dosimetria, hein, gente? Da dosimetria da pena. Qual que é mesmo, professora, a fração? Opa, volta aqui. 1/3 a 2/3. O que precisa fazer o indivíduo para gozar desse benefício? Ele tem que colaborar, voluntariamente, número 1, tá? Com a investigação policial e processo criminal, para a identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Se isso acontecer, ele vai ter aí o benefício da redução da pena, tá? Outro ponto, relembrem, os crimes do 33 caput, parágrafo 1º, e do 34 ao 37, o que a gente tem na forma da literalidade aqui? Que eles são inafiançáveis, insuscetíveis de sursis, cuidado, não tem aí suspensão, hein, gente? Graça, indulto, anistia. Prof, o livramento condicional, como que é? Após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a concessão ao reincidente específico. E aí, foi a observação feita há pouco pela nossa aluna. Mas, professora, nesse mesmo artigo aqui, a gente tem a vedação, a conversão em pena restritiva de direitos, tá? Mas, sim, senhores, eu quero que vocês saibam as duas coisas. A lei expressamente veda a conversão da pena, a conversão em pena restritiva de direitos, mas é um entendimento, tá? No sentido de que é cabível a concessão aí, a conversão, aliás, em penas restritivas de direitos, tá? Nós tivemos o julgado que se aplica ao caso do STF HC 97256, em controle difuso, tá? Que removeu ali o óbice da parte final do 44, assim como a expressão que veda a conversão em penas restritivas de direitos. E, embora tenha sido em controle difuso, o que é que o Senado trouxe para a gente, para dar eficácia erga omnes? A resolução 5 de 2012. Tá bom? Beleza? Ok? Muito bem. Senhores, tratando e falamos ali, né, causa de diminuição de pena, de aumento de pena, aplica-se na terceira fase, eu quero falar um pouquinho da primeira fase da dosimetria de pena aqui, que se refere ali à averiguação pelo magistrado das condições previstas no artigo 59 do Código Penal. E a nossa lei traz traz ali um aspecto especial quanto a essas condições. Veja, ele diz que o juiz vai analisar com preponderância a natureza, a quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente, tá bom? Cara de prova, VUNESP também, né? A parte processual não será, assim, vista aqui, vamos supor, de uma maneira ampla. Na verdade, o nosso objetivo inicial era, vamos trazer aqui a parte dos crimes. Mas eu trouxe algumas, porque não dá, né, para fugir tanto. Algumas observações, Jesus, derrubei a caneta. Algumas observações bem importantes. Olhem aqui na tela de vocês. Ora, se eu estou diante do 28, que é o porte para consumo, primeiro, eu quero só te lembrar aqui de duas coisas, tá? Eu tive a consideração pelo Supremo da despenalização, né?
eu vou utilizar as regras do Juizado Especial Criminal, tá? Então, vou ter um termo circunstanciado. Agora, por favor, é que quando eu analiso a 9.099, eu tenho que, se o agente se nega a assinar o termo de compromisso para comparecer ao GCRIM, a ele poderá ser imposta a prisão em flagrante. No caso de tráfico, não, tá? Só para relembrá-los. Falando aqui já de inquérito policial, portanto, não estou me referindo ao 28, e reiterando o que eu já trouxe, parece que foi a minha primeira informação aqui na aula, a constatação da materialidade, como regra, claro que a gente teve decisões, né, até de consideração de um tráfico sem apreensão da droga e tal, mas como regra, e isso vai vir na tua prova, a gente precisa de um laudo pericial, até para verificar se aquela substância, qual que é aquela substância e se ela está prevista na portaria da Anvisa. Eu tenho 2 laudos aqui, eu tenho um laudo preliminar e um laudo definitivo, tá, gente? O preliminar, que é indispensável para o auto de prisão em flagrante e até mesmo para o início da ação penal, é firmado por um perito oficial e na falta por uma pessoa idônea, assim está na lei. A Lei 11.340 diz isso aqui. 43, gente. 40 é a Lei Maria da Penha. Sobre o laudo definitivo, veja, a gente usa a regra mesmo do CPP. Um perito oficial ou na falta 2 pessoas idôneas. Não, por favor, não confundam isso aqui. Tá bem? Beleza? Muito bom. Bom, e isso aqui cai muito em prova. Meu Deus, a minha letra hoje está triste, tá? O perito que subscreveu o laudo preliminar não vai ficar impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Básico, 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 objetivo aí para você rever a parte referente ao laudo preliminar. Outro detalhe, galera, prazos, né? 30 dias, se preso estiver, prazo para conclusão do inquérito policial, 30 dias ou 90 dias, se ele estiver solto, podendo ambos serem duplicados, tá? Sobre o relatório, muito se discute, né? O delegado de polícia expõe ali a sua opinião, né? Ou na verdade, a sua convicção no relatório. Não quero trazer essa discussão aqui, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, a lei, ela é clara no sentido de que ele justificará as razões, ou seja, há um aspecto, né, subjetivo aqui do delegado, até as condições que são aquelas do 28, hein, gente? Para se dizer que se trata de tráfico ou de porte para uso, tá bom? Outro detalhe, a nossa lei nos traz aqui as figuras, né, do agente infiltrado e a situação da ação controlada, tá? Agente infiltrado e ação controlada pessoal, cabível em qualquer fase da persecução penal, cuidado se ele restringir, ou seja, tanto no IP como na ação penal, requer autorização judicial e oitiva do MP. O que eu te peço? Existem 2 incisos que vão discriminar melhor ali essas 2 situações. Por favor, façam a leitura mais atenta, tá? Um outro aspecto da nossa lei que arranca dúvidas refere-se à destruição da droga. E aí, galera? Vamos simplificar a vida? Se eu estava diante de uma plantação, cara, o delegado imediatamente pode destruir, certo? Portanto, não é necessária autorização judicial, mas ele vai recolher aí uma quantidade para perícia e tudo isso vai constar do auto de levantamento. Se a droga foi apreendida, qual a primeira pergunta? Foi apreendida num flagrante ou numa situação não flagrancial? E aí eu tenho 2 consequências. Se flagrante, o juiz vai decidir em 10 dias, a autoridade vai destruir em 15 dias, na presença do MP e da autoridade sanitária. Se não houver flagrante, 30 dias ali para destruição da apreensão. E eu ainda tenho uma outra situação, é que a gente, né, na situação das investigações, as amostras são guardadas para a contraprova, mas imagina que encerrou-se o processo. E aí?
o delegado pode representar e o MP pode requerer, tá? Encerrado o processo ou arquivado o inquérito policial, a destruição das amostras, tá bom? Outro detalhe, pessoal, a lei de drogas excluiu aqui a hipótese de restituição do veículo utilizado aí no tráfico, tá? Então, cara, o veículo estava sendo utilizado no tráfico, não há que se falar aí em restituição. Permite-se a alienação ou uso público do veículo ali, até mesmo pela própria instituição, tá? Como forma até, inclusive no andamento, como forma de depósito, tá? Utilizado ali para fins públicos, tá bom? Beleza? Muito bem. Senhores, olhemos aqui esta lei que é antiga, mas bem relevante nas nossas provas. A Lei 9.455, que trata do crime de tortura, tá? Lembremos-nos que, inicialmente, o crime de tortura é equiparado a hediondo. Às vezes, só vem dizendo que ele é hediondo, tá? Eu sei que essa pegadinha nem tem mais graça, mas ela existe, tá bom? Cara, o que eu fiz aqui pra vocês, tá? Eu separei, eu meio que abri essa lei aqui e trouxe o crime em si e a conduta que o caracteriza, certo? E reitero a importância de conhecermos causas de aumento, diminuição, qualificadoras. São esses os pontos que, pensando na literalidade no perfil da nossa banca, surgem na prova, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui inicialmente na tortura probatória e o nome de estudo, tá? Tortura para a prática de crime e a tortura discriminatória. Senhores, tortura probatória. Constranger alguém com emprego de... Lembrem-se, com emprego de violência ou grave ameaça. Causando o quê, gente? Sofrimento físico ou mental. E aí a gente chega no porquê de tortura probatória. Porque tem o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tá? Beleza, professora. Então vem cá. Presta atenção. Inclusive nós fizemos menção, quando estudávamos a lei de discriminação racial, na diferença dela, da conduta do crime de discriminação ali, do crime de preconceito, para o crime aqui de tortura discriminatória. Então, presta atenção. Primeiro, qual que é a conduta? Constranger alguém. De que forma? Ou com quais meios, né? Com emprego de violência ou grave ameaça. Esse constrangimento vai causar um sofrimento físico ou mental. Para a primeira situação, eu tenho que ter um fim probatório. Então, obter informação, declaração ou confissão da vítima da tortura ou de terceira pessoa. Se eu falo aqui de tortura para a prática de crimes, eu vou ter aquela mesma conduta com a finalidade de provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa da vítima. Por sua vez, se eu tenho a tortura discriminatória, eu tenho aquela conduta que tratamos inicialmente em razão de discriminação racial ou religiosa. Não à toa nós trouxemos aqui, ó, racial ou religiosa. Gente, isso é importante. Não é toda forma de discriminação que está prevista aqui na lei. O nosso examinador pode chegar aqui e trocar ou acrescentar outras. Não, racial ou religiosa, tá? E a reclusão é de 2 a 8 anos. Tortura castigo. Submeter alguém que está sob sua guarda, poder ou autoridade. E aqui, ó, mesma coisa. Com violência ou grave ameaça,
tá? Submetendo ali a intenso sofrimento como, prof, físico ou mental, né? Como forma de quê? Se eu estou tratando de tortura-castigo, como uma forma de aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo, tá? Ou medida de caráter preventivo. Temos ainda a figura da tortura contra preso ou pessoa submetida à medida de segurança. E a conduta é, de fato, tá? Submeter essa pessoa a sofrimento físico ou mental, e repetimos aqui propositalmente, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. Tá? Ele fala muito claro, né? O ato não previsto em lei. Imagina só. Às vezes o cara tá horrorizado porque ele tá preso, tá encarcerado. Mas a lei diz que ele tem que ficar encarcerado. Ele praticou um crime, ou então ele tá numa prisão preventiva, temporária, sei lá. Tá? Por isso que diz ali, né? Prática de ato não previsto em lei ou não resultante de uma medida legal. Até agora eu falei de crimes apenados com reclusão de 2 a 8 anos. Eu tenho ainda o crime de omissão perante a tortura. E, propositalmente, eu fiz um destaque. Detenção de 1 a 4 anos. Detenção de 1 a 4 anos. Então, se vier na tua pergunta, existe algum crime na lei de tortura apenado com detenção? Você vai pensar, não, pelo amor de Deus, tortura é um crime muito grave, inclusive equiparado a hediondo, de um modo geral, né? Aí você analisando ali, porque eu me coloco no seu lugar, nossa, não, já elimina essa aqui. Tem o crime de omissão perante a tortura, tá bom? E como que caracteriza aí, o que caracteriza a conduta do autor desse delito? Veja, ele se omite em face das condutas de tortura, só que ele tinha o dever de evitar ou de apurar. Dever de evitar ou de apurar, não esqueça. Tudo bem? Senhores, nós temos ainda 2 formas que qualificam o crime de tortura. E aqui nós temos a maior pena, de 8 a 16 anos. Lesão, se da tortura eu tiver lesão corporal grave ou gravíssima, eu vou ter a qualificação de modo que a conduta vai ser punida com reclusão de 4 a 10 anos. Se eu tiver morte, aí eu tenho a maior pena de 8 a 16 anos, tá? Então, eu tenho 2 formas. A primeira, se da tortura resulta lesão de natureza grave ou gravíssima. E a segunda aqui, se resulta morte. Tudo bem? Beleza, aí sim, hein? E eu digo o seguinte, sextou, mas fica aí que a gente está quase terminando. Depois você vai fazer o quê? Você vai revisar tudo que a gente falou aqui, tá? A lei de tortura também traz causas de aumento de pena. A fraçãozinha ali, por favor, tenha cuidado. 1/6 a 1/3. O que faz com que possa incidir, professora, possam incidir essas causas de aumento de pena? Crime praticado por agente público, crime cometido, aqui, por favor, vou até fazer uma observação. Tá vendo que é por? Sabe o que pode vir na tua prova? Crime praticado contra agente público. Não é contra, não, é por agente público para a causa de aumento de pena. Tá joia? Muito bem. Agora eu vou falar dos crimes cometidos contra. Contra quem, professora? Criança, gestante, portador de deficiência, e ele foi genérico aqui, tá bom? Adolescente e maior de 60 anos. Tá? Por fim, crime cometido aí mediante sequestro. Mediante sequestro.
Olha, eu juro que está acabando, tá? Porque daqui a pouco vocês vão dizer que já é tortura ficar mais de 1h30 com a professora Jaqueline estudando legislação na sexta-feira, né? Efeitos automáticos da condenação. Efeitos automáticos da condenação. Perda do cargo, função, emprego público, interdição para o exercício pelo dobro. Olha aqui, gente, dobro do prazo da pena aplicada. E eu fico assim, sinceramente, vou até voltar, eu fico sinceramente comovida com tantas observações que podem surgir na prova. Mas quando eu olho para a lei, eu fico imaginando assim, eu fico na verdade olhando com uma visão cirúrgica, tá? Que é justamente para, que você não vá só com, sabe, tipo assim, super milhões e trilhões de conceitos e se perca nisso aqui, tá? Ainda, e muito relevante é a situação da extraterritorialidade incondicionada. Cuidado, inclusive, com esse incondicionada. É claro que eu preciso estar naquelas hipóteses, mas a lei não me traz mais nenhuma condição, tá? Professora, então eu tenho aqui na lei de tortura uma situação de aplicação dessa lei, mesmo se tratar de um crime de tortura ocorrido fora do Brasil, certo? Exatamente isso. Tão importante que é, né? O bem jurídico que se tutela a partir dessa lei. E eu tenho, por favor, anotem isso aqui. 2 hipóteses. Quais sejam? Volto aqui na tela. Vítima brasileira. É a primeira. Tá? Cara, vítima brasileira. Crime de tortura praticado fora do Brasil. Eu tenho aí a possibilidade de aplicação da lei de tortura. Segunda situação, o torturador se encontra no território nacional. Tá? Por favor, volta aqui na tela. Por favor, prestem atenção a esses detalhes. E aí, o que a gente tem? Cara, a gente falou rapidinho, né, acerca da lei de tortura, mas algumas coisas foram bem interessantes aqui, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho que existe um crime na lei de tortura, que é aquele de omissão, apenado, tá, com detenção. Tamo junto? Beleza, e agora eu vou interagir com vocês aqui. Vocês perceberam que eu tô mais quietinha, né? Sabe por quê? Porque eu converso tanto com vocês e eu amo conversar com vocês. Só que depois, para entrar no LDI, o material, você imagina, eu saí daqui da aula um dia, conversei tanto com a Dani. Ô Dani, a gente fez o comentário, né, sobre a restritiva de direitos. Cara, eu conversei tanto com vocês, aí saí daqui toda feliz, né? Aí o operador olhou para mim e falou, professora, infelizmente eu vou sair daqui 4 horas da manhã, porque eu vou ter que fazer 200 mil cortes para colocar no LDI. Quem é aluno sabe, no livro digital interativo. Nossa senhora, eu falei, pelo amor de Deus, parei, né? Parei. Agora eu vou me controlar para eu ir para casa e o operador também, tá? Olha aí, olha aí. Não, Johnny, vou dar um desconto, cara. Você sabe que na última aula, eu saí daqui quase 11 horas, cara. Quase 11 horas. Outra coisa. Amanhã a gente acaba esse curso, tá? Agora. Amanhã serão 2 aulas. 2 aulas. Sábado não tem nem desculpa, viu? Nem tem desculpa. Vai dar para comer o churrasco com a família. E a partir das 2 horas, às 14 horas, portanto, nós teremos início da aula. Primeira aula de 14 até as 15h30,
e depois a gente entra de 16 até as 17h30, beleza? Depois você vai ver o jogo do time, né? Amanhã, eu não sei o que é, amanhã é São Paulo e Corinthians, eu acho. Você sabe que eu não vou poder assistir o jogo no estádio porque eu vou estar assistindo a aula, tá? Então amanhã é dobradinha, amanhã eu espero todos vocês nessa aula de legislação. Se for pro churrasco, coma pouco. Porque quando eu vou ao churrasco, o que acontece, né? Já me dá um sono se eu comer demais. Se tem um remédio que dá sono, é comer. E as mentorias, Jaque. Ô, Dani, vamos voltar às mentorias. Deixe-me ver, eu já vou falar aqui para vocês as datas. A nossa próxima mentoria, Daniel Lobo, será terça-feira. Terça-feira, às 19 horas. Tá bom? Terça-feira, às 19 horas, teremos aí nossa mentoria de Delta. Espero vocês também. Tá bom? Fica difícil nada, ô Gilvando. Que isso? 2 aulas? Tem que participar, não tem nada de difícil não, viu? Sabadão comigo. Ô Vanil, o Vanil que falou da tortura, não foi? O Vanil falou que revisar é tortura. Vanil, pelo amor de Deus. Seria o quê? Seria uma tortura concurseira? Tortura alguma coisa assim. Tortura da aprovação, alguma coisa assim. Olha aí, tá vendo? Pois é, gente. Então, vamos lá. Amanhã a gente finaliza esse projeto de legislação, tá? Com outras 2 aulas. Fechando com 8 aulas. Professora, tô aqui, perdi algumas aulas. Não tem problema. No YouTube aqui do Estratégia Carreira Jurídica vocês vão encontrar, certo? O que a gente tem mais? A gente teve simulado, quem não fez pode fazer e depois ir lá no vídeo da correção. A gente teve um sábado inteiro de maratonas também e nós teremos outros simulados e outras maratonas também lá na frente, tá? E mentoria, espero todos os nossos alunos aí na nossa mentoria na terça-feira, às 19 horas, né, que eu falei. Tá bem? Pessoal, deixo aqui o meu grande agradecimento. Descansem, porque amanhã tem dose dupla com a professora Jaque Barros. Tá joia? Abraço gigantesco em vocês, meus futuros colegas de trabalho. Bons estudos, descansem, não vão sextar aí, tomar um chopinho e tal, não, porque amanhã tem aula às 2 horas, quer dizer, às 14 horas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.